Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Sejam novamente bem-vindos a mais um episódio de Cine Curiosidades e desta vez sobre faroestes que fizeram a diferença. Como vocês devem ter percebido, é muito comum a gente ver filmes de faroeste que mostra sempre a mesma coisa. Vocês sabem, caçando os índios, tiros para tudo quanto é lado, manter a lei e a ordem, mas um detalhe, e quando foge desse tipo de situação? Mostra uma outra visão. É o que vocês vão conferir agora mesmo em Cine Curiosidades. Faroestes que fizeram a diferença. Então confira agora algumas informações sobre esse tipo de gênero e até daqui a pouco. Consciências Mortas, de 1942. Curioso é que ele foi lançado com um ano de atraso, porque o tema parecia ser uma coisa polêmica naquela época. Bom, o tema é o seguinte: em vez daquele típico faroeste que a gente está acostumado a ver, o que nós vemos é uma situação bem diferente. 3 homens inocentes são condenados pelo crime de roubo do gado. Percebe-se que há uma inocência neles, só que eles não estão nem aí, o povo da cidade, e tem gente que acredita neles. Até se nota que há um certo preconceito porque um desses inocentes é mexicano. Matar ou Morrer é um dos melhores exemplos de como fazer um faroeste psicológico e inteligente. Tanto que teve gente que recusou, teve gente que não gostou. Por quê? Esse é um delegado diferente. Em vez de ele ser valente e destemido, ele fica com medo porque recebe a ameaça de um bandido e seus capangas que querem matá-lo no trem do meio-dia. E ele pede ajuda à população, mas todos com algum pretexto, em especial deixando o delegado na mão. E ele se vê numa situação de ter que enfrentar os bandidos sozinhos. Deu o Oscar de melhor ator para Gary Cooper, seu segundo Oscar. Johnny Guitar. Olha que interessante, Johnny Guitar, mas o protagonista é o Sterling Hayden. Pelo menos assim no título. É mais enfocado na Viena, vivida por Joan Crawford, e uma rival vivida por Mercedes McCambridge, na disputa por terras, em especial porque a Viena tem um saloon, ou como podemos chamar, um bar. E aí ela tem a ajuda de Johnny Guitar, um amante seu. Eu diria que esse é o pioneiro do faroeste feminino. Ficou sob a direção de Nicholas Ray, bem à frente do seu tempo. O Homem que Matou o Facínora. Vocês já perceberam que muitos faroestes dirigidos pelo John Ford glorificavam o Velho Oeste, mostrava sua ascensão e tudo mais. Esse aqui já mostra a decadência do Velho Oeste, a chegada da civilização e o progresso. Liberty Valance foi vivido por Lee Marvin, que era o bandido. Aí então, quem tinha que enfrentar ele era o James Stewart, mas como ele era um homem da cidade e não tinha nada de conhecimento de arma, era um cara assim totalmente desinformado, ele tem a ajuda do John Wayne. E é aí que surgiu a famosa frase: quando a lenda é mais forte que a verdade, publica-se a lenda. Era uma vez no Oeste, sob a direção de Sergio Leone, no qual ele fez várias homenagens em cenas de vários filmes de faroeste, meio parecido com O Homem que Matou o Facínora, só que a diferença é que, nesse caso, é um pistoleiro vivido por Charles Bronson que está em busca de vingança contra um assassino de seu irmão, vivido por Henry Fonda. Aí é um caso diferente, também mostra o fim do Oeste e a chegada do progresso. Um clássico com uma trilha sonora marcante de Ennio Morricone. E para mim, um dos melhores, ou melhor, o meu favorito do Sergio Leone. Era uma vez no Oeste.
Pequeno Grande Homem, com Dustin Hoffman, Faye Dunaway. É uma situação diferente. Dustin Hoffman é aquele homem branco que foi criado por índios e consegue se adaptar tanto na vida indígena quanto na vida na cidade. E o que é interessante de tudo é que não mostra o índio como vilão, o que é muito comum de se mostrar em filmes de faroeste. Atuação maravilhosa, história espetacular e uma perspectiva, ou melhor, uma visão sobre a visão dos índios em filme de faroeste. Um Homem Chamado Cavalo. Tem uma semelhança com o Pequeno Grande Homem. A diferença é que ele já é adulto nesse caso. Richard Harris, e ainda teve 2 continuações. Bom, o caso é o seguinte: o personagem de Richard Harris é capturado pelos indígenas. Aí ele conhece os costumes indígenas e ele se adapta e gosta desse estilo de vida e aprende algo de importante e vê que eles não são exatamente os vilões. O que, como eu já citei no vídeo anterior, é muito comum botarem, ou melhor, era comum, os índios como vilões, o que não é bem assim. Eu diria que esse é o faroeste que fechou com chave de ouro, o que remete bastante à situação. Foi dirigido pelo Clint Eastwood e estrelado e produzido também. Tem também no elenco Morgan Freeman, Gene Hackman e Richard Harris. Bom, o que acontece? O Clint Eastwood faz um pai de família, viúvo, regenerado e livre do alcoolismo. Todavia, surge uma nova oportunidade, ele se vê numa situação financeira complicada, aceitando o desafio de capturar um perigoso assassino, assim dizer, o cara que fazia maldade com as prostitutas, e vingá-las. E então, o que é que vocês acharam? São faroestes maravilhosos, interessantes. Bem, eu não assisti Um Homem Chamado Cavalo, mas me interessa muito. Como vocês podem ter percebido, esse é um gênero muito interessante, ó. Quem domina o gênero são homens. Tem uma mulher protagonista. Um delegado com medo de enfrentar os bandidos e pede ajuda à população. E mesmo assim ele enfrenta. Índios retratados como pessoas como nós. Justo. Bem, pessoal, por esse mês é só. Aguardo vocês no próximo mês e próximo ano também. Desejo a vocês um Feliz Natal e Ano Novo. E até ano que vem, com mais um episódio inédito do programa Cine Curiosidades, que já vai fazer 5 anos não o programa, mas o grupo lá no Facebook. E é isso, pessoal. Até mês e ano que vem. Que Deus abençoe vocês, familiares e amigos. E é isso. Grande abraço. Até lá.